Olá, vamos para mais um bloco da aula 2 sobre globalização. Hoje nós vamos falar sobre revoluções industriais, né? Vamos iniciar isso. E lembrando, né, gente, mais uma vez que aqui a ideia é realmente fazer uma revisão daquele conteúdo mais comum do escolar, mas trazer elementos que são focados na prova, tá bom? É, Vamos iniciar falando aí da primeira revolução industrial, como vocês sabem, que foi, né, teve um período longo aí de consolidação dessa indústria e que ela inicia na Europa Ocidental, principalmente na Inglaterra, né? Ela está relacionada ali com a passagem do capitalismo comercial para o industrial, sendo que o comercial havia ali aquele monopólio, né, aquela ideia de criação de monopólios, do protecionismo a partir das barreiras alfandegárias e dessa proteção da balança comercial, tentando sempre ser positiva, né, sempre haver superávit nessa balança. E aí passa por um outro, né, momento que é o capitalismo industrial, né, que aí tem um aumento da produtividade de forma sem precedentes, né? Também tem uma diminuição do preço de algumas mercadorias devido a esse processo de excedentes, uma ampliação da classe operária, uma ampliação das relações também internacionais de produção, visto que elas passam do local para algo mais global, a aceleração do sistema fabril como um todo, e essa acumulação de capital passou a ser muito mais acelerada também a partir dos excedentes da indústria, né? Há uma revolução na forma de produzir, que antes era muito mais relacionada, como se diz, né, a quantidade de bocas, né, é a mesma da quantidade de mãos, né, que seria o quê? A produção ela não passava, ela dependia muito da própria quantidade de mão de obra, e com a indústria há uma geração de excedentes sem precedente. Isso é também bem revolucionário, tá? E também tem uma mudança até na própria paisagem, e colocando uma categoria de análise para a gente analisar, que é o que era antes, né? A transformação das cidades, o que era antes, uma cidade com uma função mais mercantil. As cidades ali tinham a funcionalidade de haver trocas, né? A acumulação de riqueza estava relacionada às trocas, e algumas dessas cidades passam a assumir uma posição ali de produção, né? A produção de produtos, antes mais relacionada à agricultura, ao rural, agora a produção está dentro das cidades, né? Para onde vai ser trazido, né, as matérias-primas, mas também a energia necessária para produzir esses produtos. Além disso, muita mão de obra também migrando para as cidades, o que vai ver essa transformação da paisagem também. E ela foi feita a partir do que a gente chama de acumulação primitiva. O que, que ela é? Né? É o processo histórico de expropriação dos meios de produção. Ela foi necessária para que houvesse uma forma, né, um pouco mais grosseiramente falando, de liberação, né, de mão de obra. O camponês que tinha ali algum fator de autonomia, por mais que ele estivesse vinculado a algum feudo, né, a algum regime de servidão, ao retirar os meios de produção desse camponês, ele se torna expropriado, e aí ele é obrigado a migrar para a cidade, e a única coisa que ele tem ali, se antes ele tinha alguns meios de produção, seja as ferramentas, seja a terra para produzir, agora ele só tem o próprio corpo para vender em forma de mão de obra, de força de trabalho, né? Então, esse processo de acumulação produtiva foi muito importante para haver essa mão de obra excedente, que chama também de exército de reserva, né? E isso foi possível a partir da lei de cercamentos, que também foi um processo. A ideia de cercamento é a ideia de privatização, né? De não dar mais acesso às terras comunais, que foram transformadas em propriedades privadas. Aí também tem até um processo histórico, tanto da geração, né? Como eu posso dizer, da criação
do que é uma propriedade privada nesses termos, em detrimento das terras comunais. Inclusive tem essa imagem, coloquei aqui, que são as cenas iniciais de um filme chamado O Jovem Karl Marx. É um filme que acho que é muito importante, porque ele mostra esse momento, né, aquilo que estava sendo discutido nesse momento. É um filme que leva muito a compreender as transformações, né, do social e também a transformação do pensamento e ali o impacto que as ideias de Karl Marx e vem aí também o Friedrich Engels para poder qual que foi o contexto histórico e espacial disso, né? E essa imagem, o que ela é? É uma imagem que ela é narrada, né, pelo personagem, o Karl Marx, mas são camponeses andando em possivelmente uma ex-terra comunal, né? O que seria isso? Uma terra que era de acesso comum de todos, né? Era muito comum, era comum ter terras em comum, que são os bosques, que são locais para ter acesso aos recursos da natureza. E eles estão ali coletando galhos, né, que provavelmente serviria para como energia ali para algo para eles, né, seja para um fogão a lenha, enfim. Isso não vem ao caso, mas estão coletando. E até na medida que vai sendo narrado, mostra a diferença, porque ali já a lei de cercamento estava mudando também uma ideologia que não se tinha na época. E aí uma criança está coletando, né, esses galhos e ela vai lá e tenta quebrar um galho de uma árvore. E aí um parente, o que for, diz, não, né, não pode um galho da árvore, só pode pegar no chão. Isso já mudando, começando a uma ideia de moralidade ali do que eu posso pegar, do que é propriedade e o que não é. Porém, algo que já estava em constante transformação. Então, tem um momento aí que eles estão em muito silêncio, fazendo esse trabalho quase na clandestinidade, e aí chegam guardas, possivelmente do dono da terra, de um burguês, ou seja, de um nobre, também não vem ao caso, e começa a expulsá-los, né, espancando eles para sair daquelas terras, né? Mostra esse processo que foi muito impactante e que foi decisivo no momento, decisivo no sentido de para depois justificar, explicar o pioneirismo da Inglaterra no processo da Revolução Industrial, né? Pois é, então foram transformações profundas, né, a Revolução Industrial. Não foi só a indústria em si, mas todo o contexto espacial dela. Social, transformação do artesão e do camponês para o assalariado, portanto, para o proletário, surgindo essa classe proletária. Foi uma transformação também econômica, havendo divisão de classe, né, entre os donos dos meios de produção e do proletário. Uma transformação política, pois havia uma base legislativa que atendesse os interesses da indústria, da burguesia industrial, e também uma transformação profunda da tecnológica. Invenções que propiciaram, que possibilitaram a produção em massa. Essas tecnologias estão intimamente ligadas também à possibilidade de haver a Revolução Industrial. O pioneirismo inglês durou até muito tempo, como o único, né, o monopólio da indústria, mas assim que expandiu para outros países, essa evolução vai seguindo um certo dinamismo. Mas por que o pioneirismo britânico? Primeiro, acumulação de capital. A Inglaterra foi um dos países que mais se beneficiou do processo de colonização e principalmente o comércio marítimo, como nós falamos sobre o poderio marítimo da Inglaterra, não era só naval, mas era naval, era bélico, desculpa, era bélico, mas também comercial, gerou grandes excedentes de capital. Isso possibilitou essa expansão. Esse capital foi fundamental para o investimento de novas tecnologias e indústrias. Acesso à matéria-prima. A Inglaterra possuía reservas de ferro e de carvão, o que foi os principais recursos para essa primeira largada, né, para essa largada industrial. E também a Revolução Burguesa, que instaurou ali um novo regime,
né, que aliou um pouco do parlamento junto com a monarquia, mas com um peso da burguesia industrial ocupando esse parlamento, logo as decisões mais favoráveis para eles. Aí tem um mapa que mostra a distribuição das indústrias na Inglaterra, mostrando a indústria têxtil, que também foi a precursora no processo de revolução industrial. E aí, no caso, nesse primeiro momento, a indústria têxtil era abastecida por lã logo produzida na própria Inglaterra, mas também depois houve a indústria têxtil abastecida por algodão, que aí veio já das colônias inglesas, como os Estados Unidos, e mais futuramente até o Brasil teve um papel nisso. Mas também havia ali a metalurgia, também a produção pode dizer, de pequenos utensílios, né, para a própria indústria e também para consumo. Os altos fornos também distribuídos, que são muito importantes para a produção de metal. E ali a regionalização de onde está a indústria metalúrgica, a têxtil com o predomínio da lã, a têxtil com o predomínio do algodão, e Londres né, ali perto de Londres, uma indústria mais diversificada. Mas mostrando aqui uma especialização de regiões, né, as regiões já se especializando em alguns tipos de produção, mais um vínculo entre recursos, né? Aqui vai haver sempre um vínculo entre recurso energético e insumos da indústria e o mercado consumidor, né? O que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, porque a indústria, nesses primeiros passos, se baseou muito no que até o Alfred Weber traduziu como triângulo locacional. Ou seja, havia uma proporcionalidade das distâncias entre o mercado consumidor, né? Então, vamos analisar esse triângulo dele. É um triângulo tridimensional, que tem o mercado consumidor representado por C, M1 e M2, que são as fontes de matéria-prima, e essa matéria-prima a gente pode entender assim como M1 o insumo da matéria-prima principal, por exemplo, ferro, para produzir metal, e o M2 como o recurso energético, como o carvão. Pode ser também a madeira, né? No caso foi o carvão mineral. Os Ds ali representando as distâncias proporcionais, mais ou menos proporcionais, e os vetores de força de atração, o Z, o Y e o X. Mostrando que ali tinha essa proporcionalidade da localização de cada um desses elementos, que é muito importante nesse momento em que não tinha ali um desenvolvimento tecnológico para o transporte, que o transporte poderia encarecer muito ou até mesmo inviabilizar a produção industrial. Então, tanto o transporte da matéria-prima até a indústria, da indústria até o mercado consumidor tinha que ser mais ou menos proporcional. Depois, né, desse momento inicial da produção da primeira revolução industrial, o avanço tecnológico tornou essa teoria obsoleta, uma vez que alguns tipos de matéria-prima não precisam estar tão próximos assim da indústria. Por exemplo, hoje o ferro, por exemplo, não precisa mais ser produzido ali do lado da indústria, mesmo porque a indústria se transformou, agora ela é mais tecnológica, né? Então, e o mercado consumidor também não está sempre no mesmo local. O que está querendo dizer? É que essas proporcionalidades não são mais tão importantes, porém o fator locacional continua importante. A localização das coisas não é de forma aleatória. Elas precisam seguir ali uma estratégia do ponto de vista econômico da indústria, da logística. Tá? Chegamos assim na segunda revolução industrial, em que a difusão de novas tecnologias muito importantes para essa revolução industrial ocorrer. Mesmo porque, pessoal, é importante dizer o seguinte: para chamar de primeira, segunda e terceira revolução,
não é só por um elemento ou outro. Entre uma revolução e outra, há uma transformação que justifique chamar de outra revolução, né? Dentro da primeira revolução industrial, houve momentos ali de incorporação de novas tecnologias, tá? Dentro da segunda igual e da terceira, como estamos vendo também. O que está colocado aqui são um conjunto de transformações que pode chamar, ó, aqui agora temos uma nova revolução industrial, com alguma coisa diferente, né, que modifique o passado e projete uma coisa nova no futuro. Né? E ela também não é feita assim, do dia para a noite. É um processo, tanto que a revolução, né, para ela ocorrer, é um processo. Né? Então, não podemos chamar de que ela seja a partir de só um elemento de forma abrupta. Então, as difusões das novas tecnologias, a combustão e a eletricidade são muito importantes para a segunda revolução. Os derivados do petróleo também, o petróleo já existia enquanto recurso, mas não sabia as possibilidades dos derivados, de se refinar o petróleo, né? Mas principalmente aqui é a entrada da administração produtiva, porque até então, a primeira revolução industrial estava ali já ensaiando formas de organizar a produção, os trabalhadores, enfim. Mas, como diz, acho que é o Hobsbawm que diz isso, não tenho certeza, mas era como se você juntasse um monte de artesão e trabalhasse no mesmo lugar, né? E desse salário para eles e ele ficasse com e o burguês ficasse com os excedentes. Não havia tanta organização assim, de forma prática, assim, já pensada, né? Um cientista pensando ali como organizar a indústria. Na segunda revolução industrial já tem. No caso, o Taylor, que faz essa teoria de como organizar essa produção, Ford aplica, e o que é que nós temos? O Fordismo, que eu acho que todo mundo já tem mais ou menos uma ideia do que seja. A ideia da especialização do trabalhador em alguma parte do trabalho, o controle também, né, dos gerentes que controlam ali a produtividade dessa produção, e uma padronização dos produtos finais. Como eu disse, né, antes era muito mais uns artesãos produzindo ali para pro dono ali da indústria. Agora já tem um controle maior, uma padronização. As consequências disso foi o embarcamento dos produtos, porque tornou mais racional a produção e também o aumento da produtividade. Né? Um trabalhador passava no final das contas, produzir mais do que antes. Essa a segunda revolução industrial agora, né? Ela já tem outros países dentro dela e a Inglaterra não é mais aquela protagonista. Tanto que nós temos aí, na verdade, os Estados Unidos como o primeiro ali que aplica o Fordismo, então pode dizer que ele é protagonista nisso, mas ainda também a Alemanha, a França, a Rússia. A Rússia, no caso aqui, podemos já dizer a União Soviética com a industrialização planificada, né? A partir do próprio socialismo, então já uma indústria com um raciocínio, uma lógica diferente dos demais países, mas pegando ali a tecnologia, enfim. E o Japão, mas que o Japão vai aparecer mais ali na terceira revolução industrial com o toyotismo, a gente vai falar sobre isso depois. E, consequentemente, a expansão industrial nesses países, ali principalmente da Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão, vai impulsionar também uma neocolonização na África e na Ásia. Isso é algo que vai ser marcante na segunda revolução industrial, que nós vamos falar daqui a pouco. Sobre o Fordismo, o que nós podemos mais falar? Que era uma produção rígida, né? Rigidez na produção, na localização das indústrias, nos produtos, porque não tinha variação. Né? Tem até, acho que uma frase assim que Ford dizia, né? Que todos os carros podem ser de qualquer cor, desde que sejam pretos, né? Quer dizer, é uma padronização também, porque a ideia aqui não é mais ter aquele toque do trabalhador, é ser muito padronizado, só tem que repetir aquilo que já foi colocado. Então, é um reprodutor da técnica já desenvolvida pelos engenheiros, então, essa separação, inclusive, do trabalho braçal e do trabalho intelectual fica muito forte nesse momento.
E aí vem a rigidez sobre o trabalhador, né, a questão da alienação. O que a gente chama de just in case, que é a produção local de tudo que fosse necessário, e o estoque para produzir posteriormente. Essa diferença vai ser muito importante em relação ao toyotismo. No Fordismo, a produção de estoques é importante para abastecer o produto. A gente chama de produção de escala. Produção centralizada, então, para produzir, por exemplo, um carro. Todas as peças do carro são produzidas naquele mesmo local. Algo que vai ser muito diferente também do toyotismo, que é uma descentralização da produção. Completamente diferente. Mas o Fordismo pensa o seguinte: o trabalhador é também consumidor. Então, se houver demissões como havia antes na primeira Revolução Industrial em massa, né? E também salários baixos, como que eu vou vender aqueles produtos estocados? Então, há uma preocupação com isso. Mas lembrando que não foi simplesmente uma vontade do dono ali fazer isso. Aqui também tem que se lembrar que a classe proletária já estava organizada em sindicatos e começam também a reivindicar os direitos trabalhistas. Esse ponto é importante também. Aí tem uma questão interessante de falar, que esse modelo minou as possibilidades de maiores ganhos para os capitalistas, pois as vendas eram feitas em grande escala, mas os custos de produção eram altos e a mão de obra também era muito cara. Aí a força sindical que eu acabo de dizer. Importante também dizer que o Fordismo na periferia capitalista teve um outro significado. Porque na periferia, onde já começou a iniciar algum tipo de instalação de indústrias, mas de forma muito precarizada, precarizada, mas também muito, não em escala, uma indústria que não foi integrada, né? Uma indústria muito pontual em algumas partes. O que acontece? Ela só reproduzia uma tecnologia que foi feita em outro local. Então a engenharia não estava lá, ali era só reprodução. Então isso já é um fator. Além de isso, não gerava uma cadeia de produção tecnológica, uma produção tecnológica com salários, geração de renda maior. E o que era produzido era muito ligado só às classes médias e altas, ou até voltado para exportação. Não voltava para consumo do local. Isso gerou algo muito diferente do Fordismo nos países centrais dos periféricos. Tá? Por isso que às vezes é um pouco difícil entender que o Fordismo realmente gerou em algum ponto maior acesso aos produtos, né? Algo que não acontece nos países periféricos. Mas, ainda sobre a segunda revolução industrial, tem aquele lado que é o neoimperialismo, a neocolonização. E falando aqui do continente africano, nós temos aí a Conferência de Berlim, que foi uma negociação sobre o continente africano. Né? Os países europeus discutindo ali como que nós vamos dividir aquele local, aqueles vastos territórios, aquela imensidão de continente. Os países industrializados aí, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, Itália e Holanda, estavam nessa discussão e se beneficiaram, né, como vocês podem ver aí no mapa, dessa forma. Então a Espanha também está nessa divisão, a Itália, França, a Holanda, a Alemanha, Portugal e a Bélgica nessa divisão da partilha da África. Havia também na Ásia esses tipos de divisão, né, de neocolonização, o caso enfático é da Índia pela Inglaterra, mas na África ficou mais evidente porque foi todo o continente. Né? As consequências disso, devastação dos territórios africanos, incluindo genocídios, vários genocídios nesse momento, e também a Primeira Guerra Mundial, porque essa partilha, né, em algum momento vai ter suas consequências e vai gerar a Primeira Guerra Mundial, e a Primeira Guerra Mundial vai dar outras consequências. Ela se baseava na ideologia eurocentrista, a ideia de que, olha,
a Europa é civilizada, nós já temos alguma noção aí de como progredir, então estamos ali levando civilidade, retirando o caráter selvagem, bárbaro, isso no pensamento positivista, né? Levando esse marco civilizatório para a África, que muitas vezes era traduzido mais em questões materiais, que era produzir ferrovias para o escoamento dessa produtividade, evangelização também de alguns desses povos e desorganização das suas próprias formas de se territorializar, né? E como eu disse, geração de guerras e genocídios. Isso aí foi através de uma busca, como eu disse, né, de matéria-prima, de mercados consumidores também e de mão de obra barata. As consequências aí foi a exploração, né, como eu já disse. Pessoal, essa aí é a aula de hoje. No próximo bloco, vamos falar sobre a terceira revolução industrial e, a, e também da globalização. Também vamos falar depois sobre a distribuição das indústrias no mundo, as principais regiões, como que é o processo de industrialização, mas também dar uma pincelada em alguns assuntos importantes. E, por fim, falar sobre o neoliberalismo. Tá bom? É isso e até a próxima.